Jó se levantou em sinal de tristeza e rasgou as suas roupas, e rapou-lhe a cabeça, e depois ajoelhou-se, e encostou o rosto no chão, e adorou a Deus. Aleluia. Eu estava falando com Deus o que eu iria ministrar nesta noite para a igreja do Senhor, e o Senhor me deu um tema: estágios de um adorador, ou seja, fases em que um adorador tem que passar para ver se verdadeiramente é um adorador na presença de Deus. Mas para nós entendermos o versículo lido, nós vamos voltar no capítulo de número 1 do livro de Jó, e no começo diz a Bíblia que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e a Bíblia diz que este homem, ele tinha algumas qualidades interessantes, e é sobre elas que eu quero falar nessa noite, para que nós possamos entender e compreender a palavra do nosso Deus. A primeira qualidade que eu vejo que esse homem tinha era o temor a Deus. Diz a palavra do Senhor que Jó era íntegro, diz a palavra do Senhor que Jó era reto, e diz a palavra do Senhor que Jó temia a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu vejo que Jó, ele tem esta qualidade, a qualidade de temor, de temer ao Senhor. O que é temer a Deus? O que é o temor de Deus? O que você compreende com o temor de Deus? Eu aprendo que temor de Deus é um ato de não ter medo de Deus, mas sim ter uma reverência, ter um respeito. Quando adentramos para dentro da casa do Senhor, quando colocamos a planta do nosso pé dentro da casa do Senhor, nós temos que ter um temor no nosso interior, ou seja, ter uma reverência, ter um respeito, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E Jó, ele tinha essa qualidade interessante: o temor do Senhor é o princípio do saber, diz o sábio Salomão. Nessa noite nós possamos entender que um verdadeiro adorador na presença de Deus, ele tem que ter o temor de Deus na sua vida, ele tem que ter o temor de Deus na sua casa, ele tem que ter o temor do Senhor na sua família, porque quando temos o temor do Senhor, possamos contemplar a presença de Deus agindo e atuando verdadeiramente na vida de um adorador. Aleluia. Segunda qualidade que eu vejo que Jó tinha, ele desviava-se do mal, ou seja, Jó se afastava-se do mal. Aquilo que Jó via que não iria agradar a Deus, Jó saía fora. Qualidade interessante em que muitos cristãos no século 21, em meio de uma forma geral dentro das igrejas, não têm esta qualidade, a qualidade de afastar-se do mal, de desviar-se daquilo que não agrada o coração de Deus, de sair daquilo que pode tirar a nossa vida da presença de Deus. Mas um verdadeiro adorador, ele se desvia do mal. Um verdadeiro adorador, ele teme ao Senhor. E eu creio que nessa noite aqui tem verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, e que se desviam-se do mal. Por isso você é cheio do Espírito Santo, por isso você é cheio da graça do Senhor, porque você é um adorador na presença de Deus, e você se desvia do mal. Jó tinha esta qualidade interessante. Terceira qualidade que Jó tinha: Jó era um homem abençoado por Deus. A Bíblia diz que Jó tinha muitos filhos, ou seja, tinha 3 filhas e 7 filhos, um total de 10 filhos. E você olhar para a palavra do Senhor, quem tinha muitos filhos era um sinal de ser abençoado, próspero na terra. Jó era abençoado de tal maneira que ele tinha a sua família abençoada, a sua casa era abençoada, a sua família era abençoada, ou seja, a mão do Senhor estava estendida sobre a vida de Jó. E creio que o Senhor Deus olhou para Jó e disse: eu vou abençoar Jó, porque esse teme a mim, porque esse é íntegro, porque esse é reto, porque esse se desvia do mal. E o Senhor Deus abençoa Jó de uma maneira sobrenatural da terra. Diz a palavra do Senhor que Jó, ele era um dos maiores do Oriente. E se você começar a ler a palavra do Senhor, Jó tinha grandes riquezas, Jó tinha grandes conquistas naquela época. E se você comparar Jó no dia de hoje,
hoje, Jó era um homem importante, Jó era um homem, aleluia, muito rico na terra, porque o Senhor Deus o abençoara, porque o Senhor Deus havia abençoado a vida de Jó. Jó, ele era um homem abençoado, aleluia. Quarta qualidade, Jó, ele tinha uma vida com Deus. O versículo de número 5 do capítulo de número 1 diz assim: quando se terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. A Bíblia diz que os filhos de Jó se reuniam e faziam grandes banquetes, e diz a palavra do Senhor que quando esses filhos se reuniam, Jó se levantava pela madrugada e iria oferecer sacrifícios a Deus, iria orar, iria falar com Deus. Jó tinha uma vida com o Senhor. Jó pagava um preço pela sua família, Jó pagava um preço pela tua casa, Jó pagava um preço pela sua família. E eu entendo algo interessante da parte do Senhor. Jó, ele, aleluia, ele fazia aquilo que era reto diante da presença do nosso Deus, e ele buscava pela sua família. E eu quero te perguntar nessa noite: será que você tem buscado pela tua família? Será que você tem se santificado pela tua família? Será que você tem oferecido, aleluia, oração a Deus pela tua família? Será que você tem se prostrado diante da presença de Deus pela sua família? Jó, ele fazia isso porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma vida com a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. 4 qualidades interessantes que esse homem tinha. E diz a palavra do Senhor que então Satanás, de rodear a terra, se achega diante do Senhor e fala para Deus se pode tocar na vida de Jó. E você conhece, aleluia, esses versículos lidos. A Bíblia diz que o Senhor olha para a vida de Jó e diz para Satanás: tem observado meu servo Jó? E diz a palavra do Senhor que Satanás vai falar com Deus e vai dizer: sim, com certeza, ele tem sido fiel a ti, porque o Senhor o tem abençoado, o Senhor tem abençoado os seus filhos, a tua casa e tudo aquilo que ele tem. Mas diz a palavra do Senhor que Satanás chegou diante do Senhor Deus e falou: permita-me tocar nos seus filhos, permita-me tocar na sua riqueza. E você vai ver que ele vai te negar, que ele vai parar de ser fiel diante da sua presença. E diz a palavra do Senhor que Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, porque Deus confiava em Jó, Deus sabia da fidelidade que Jó tinha com ele. E diz a palavra do Senhor que ao mesmo tempo que a casa de Jó estava muito bem, os seus filhos estavam abençoados, seus gados estavam abençoados, as suas ovelhas, seus jumentos, seu gado, tudo que Jó tinha era abençoado. Mas de uma hora para outra Jó começa a perder tudo, Jó começa a dar tudo errado na tua vida. A Bíblia diz que agora Satanás toca na sua área financeira e Jó perde tudo que tem na sua área financeira. Jó perde, aleluia, até mesmo seus filhos, seus 10 filhos, de uma só vez, diz a palavra do Senhor. E aqui eu abro um parênteses para que você entenda o que eu quero ministrar ao teu coração por intermédio desta palavra. Tem pessoas que muitas das vezes na nossa vida se encontramos tudo bem, tudo está bem na nossa vida, mas de uma hora para outra começa a desabar tudo, tudo começa a dar errado. Mas Deus está mandando te dizer nessa noite: se começou a dar alguma coisa errada na tua vida, tenha certeza que Deus está provando a tua fidelidade. Assim também como Deus fez na vida de Jó, Deus está provando a sua fé, porque Deus, ele conhece a tua integridade que você tem com ele. Então apenas permaneça fiel diante da tua presença. A Bíblia diz que Jó perde tudo. E agora a palavra do Senhor diz que Satanás chega diante do Senhor uma vez mais. E então ele ainda vai tentar e vai falar: com certeza o homem dará tudo a troco da sua pele, aleluia, pois ele tem ainda saúde. Toque na tua saúde e o Senhor vai ver que ele vai te negar, que ele vai afastar da tua presença. Mas diz a palavra do nosso Deus que então Deus permite
permite Satanás tocar na pele de Jó. E agora Jó está com uma doença maligna. Jó está com uma ferida na sua pele que cheira mal, a núbia, a saio, e as pessoas não conseguem se achegar perto de Jó. A núbia que os te camandai a saio. Mas diz a palavra do Senhor agora no versículo lido, que quando Jó acontece isso, Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça e depois ajoelhou-se e encostou no chão e adorou a Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero ministrar pela internet desta palavra à tua vida? Jó tinha motivo para estar adorando a Deus? Não. Jó tinha motivo para estar se humilhando diante da presença do Senhor, para estar ainda se rendendo ao Deus o Todo-Poderoso, pois Deus havia permitido tudo aquilo acontecer na tua vida. Mas Jó, ele se rendeu, rasgou as suas vestes, se humilhou e ainda adorou a Deus. Alava surianda e comanava ceia. Eu aprendo uma lição linda e interessante na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes vem o dia mau, o dia da aprovação, o dia da adversidade, o dia que começa a dar tudo errado na minha vida e na tua vida, mas Deus está vendo se nós vamos adorar a Ele no momento bom, no momento mau, no momento adverso, no momento como o hino aqui foi louvado, que o celeiro está cheio, ou se o celeiro ainda está vazio. Quando diz Abacuque capítulo 3 e versículo 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vidia, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro, todavia eu exalto, todavia eu vou agradecer, meu Deus. Nessa noite Deus, Ele quer ver se tem verdadeiros adoradores que ainda tem coragem de adorar a Deus no momento adverso, porque você conhece um adorador, não é quando está tudo bem, mas é quando está tudo mal, quando começa a dar errado as coisas na tua vida. Aí você vai ver se ele está diante da presença do Senhor, aí você vai ver se ele está prevalecendo no culto, aí você vai ver se ele está prevalecendo no departamento, aí você vai ver se ele está na mocidade, se ele está no ciclo de oração, aí você vai ver se o corpo de obreiro ainda está completo, se há adorador na presença do nosso Deus verdadeiramente no momento adverso. É que você vai ver alguém que adore a Deus, alguém que glorifica o nome do Senhor. É no dia da adversidade, é no dia da aprovação, o dia que Jó perdeu tudo, o dia que tudo deu errado na vida de Jó. Jó rasgou as suas vestes e ainda adorou a Deus. E eu quero falar acerca de 3 estágios que Jó passou na presença do nosso Deus, mas passou adorando, passou glorificando, passou engrandecendo o nome do nosso Deus. O primeiro estágio que eu quero falar é o estágio da perda. Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu, aleluia, tudo aquilo a qual já falei aqui, perdeu os seus bens financeiros, mas todavia Jó continuou adorando a Deus. O estágio da perda muitas das vezes sobrevém na minha vida, muitas das vezes sobrevém sobre a tua vida. Às vezes você perde alguma coisa, quem sabe financeiramente falando, às vezes você perde alguém da tua família, às vezes você perde até mesmo a alegria de estar na casa do Senhor, às vezes você chega diante da presença do Senhor triste, angustiado, amargurado, você perdeu a alegria, você perdeu a vontade de estar na presença de Deus. E Jó passou por tudo isso. O primeiro estágio, o estágio da perda. Mas no estágio da perda, Deus estava do lado de Jó. No estágio da perda na tua vida, o Espírito Santo do Senhor está do seu lado. O Espírito Santo do Senhor está te consolando, está te confortando, está te renovando, está te aperfeiçoando, está te ajudando. No dia que você perder algo na tua vida, não importa qual seja a área da tua vida em que você perder, aprenda algo nessa noite com Deus. No estágio da perda na tua vida, Deus está vendo se você ainda vai adorar, Deus está ainda se você ainda vai glorificar, Deus está vendo se você ainda vai adorar a Ele e engrandecer o seu nome. O segundo estágio de Jó, estágio de solidão, capítulo de número 2 de Jó, versículo de número 8, o estágio da solidão. Diz a palavra do nosso Deus: Jó sentou-se no monte de cinza, pegou um carro para se coçar, e a mulher lhe disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu: você está dizendo alguma bobagem. Se recebemos
as coisas boas de Deus, porque não vamos aceitar também, aleluia, as coisas más, aleluia. Diz a palavra do nosso Deus que agora resta para Jó apenas um caco de telha para ele coçar as suas feridas. E agora, aquela que poderia estar do seu lado, a tua esposa, a tua companheira, no momento mais adverso da tua vida, ela olha para Jó e diz: amaldiçoa esse Deus e morre, aleluia. Não era para ele abandonar a Deus, não era para ele falar: chega desse Deus, chega de ficar adorando esse Deus, tudo está dando errado na minha vida. Mas Jó continuou fiel, Jó continuou sendo fiel, adorando, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Restou apenas um caco de telha para que Jó se coçasse as suas feridas. O estágio da solidão que eu quero falar, porque Jó, ele estava sozinho, a tua esposa havia abandonado, Jó agora não tinha mais os seus filhos, Jó não tinha mais a sua prosperidade. Eu creio que ninguém estava mais do lado de Jó, Jó estava sozinho. E muitas das vezes esse estágio acontece na vida de um adorador, o estágio da solidão, o estágio em que você está sozinho em meio à multidão e que ninguém consegue enxergar você, ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o que passa no teu interior, ninguém sabe o que passa na tua mente, no teu coração. Você está sozinho e somente você e Deus sabe o que você está passando. Deus está dizendo que no estágio da solidão é que Ele vai ver se você vai continuar adorando. Deus está dizendo que é no estágio da solidão da tua vida, em que você está sozinho mesmo, a lavar e come e assaio, porque Deus permite isso acontecer na minha vida. Deus permite isso acontecer na tua vida. Eu não sei o que restou na tua vida ainda, mas Deus, Ele está dizendo: continua adorando, continua glorificando, porque Deus, no meio da solidão, Ele está do teu lado com o teu espírito, intercedendo com gemidos inexprimíveis a favor da minha vida e da tua vida. Aleluia. Estágios que um adorador passa. Terceiro estágio, o estágio da perturbação interior, ou dos conflitos interior. Diz a palavra do nosso Deus no livro de Jó, capítulo de número 3, que agora Jó vai amaldiçoar o seu nascimento. E Jó, ele começa ali entrar em, eu creio eu, indagação com Deus e falar com Deus dentro de uma conjectura pessoal minha, porque tudo está acontecendo na minha vida, aleluia. Ele começa a dizer: maldito dia em que nasci. Jó começa, aleluia, a reclamar, ou melhor dizendo, Jó, ele começa a entrar em um conflito interior na tua vida. E é bem verdade que ele passou, ele tem razões para passar esse conflito no teu interior. Nessa noite eu quero te dizer que o estágio de um adorador também é o estágio de um conflito interior. É o estágio em que você está afligido por dentro, você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Você até mesmo questiona, assim como Jó estava questionando e falando com Deus: ah, Senhor, por que eu nasci? Maldito dia em que eu nasci. Deus está vendo a lava subir como a lava cheia. Se você ainda vai estar prevalecendo, adorando, glorificando, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus. Estágio de conflito espiritual, estágio de conflito interior. Muitas pessoas passam por esse estágio e não entendem o que está passando dentro de si mesmo, estão passando por uma aflição, estão passando por um conflito interior. E muitas das vezes o pensamento é de sair da casa de Deus, o pensamento é de abandonar a Deus, o pensamento é que ninguém está olhando para você. Mando e assaio, Deus me autoriza a te dizer que o que você está passando é um conflito interior, é um conflito dentro de você que Deus está permitindo. Se você ainda vai estar diante da presença de Deus para adorar, para glorificar, para engrandecer, para exaltar o nome daquele que vive e que reina. 3 estágios que Jó passou: o estágio de perda, o estágio de solidão e o estágio de conflito interior na tua vida. Mas lá no capítulo de número 42 do livro de Jó, Jó, ele começa a entender tudo o que ele estava passando. E lá no versículo de número 2 do capítulo de número 42, Jó reconhece que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados na vida de um homem ou na vida de uma mulher de Deus. Jó estava passando por um processo difícil, mas quando você pega Jó e começa a ler lá no livro de Jó, capítulo 42, Jó ele começa dizendo: bem sei que nenhum dos seus planos
podem ser frustrados. Tudo que Jó estava passando era um projeto de Deus. Tudo que Jó estava passando, mais que nós olhamos com a nossa mente humana e não conseguimos entender, era uma permissão de Deus. Deus estava permitindo Jó passar por tudo aquilo, e Jó estava entendendo agora, e ele estava dizendo: bem sei, Senhor, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida: nenhum plano de Deus na tua vida pode ser frustrado. Os projetos de Deus não podem ser frustrados no meio da tua família. Os projetos de Deus não podem ser frustrados na tua casa. Quem sabe você não entende os projetos de Deus, não entende os planos de Deus, assim como Jó também não estava entendendo o que estava acontecendo. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que não entendem o que está passando no meio da tua família, que não entendem o que está passando dentro da tua casa, que não entendem o que está passando no meio da tua parentela. E eu vou falar com a autoridade de Deus: nenhum plano de Deus pode ser frustrado na tua vida. O que você está passando é permissiva de Deus, é permissão de Deus. Tudo que acontece na minha e na tua vida é permissão de Deus. Deus está permitindo você passar por isso, para ver se você vai reconhecer que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, que somente Ele é digno de ser adorado, que somente Ele, você não pode parar de estar adorando, você não pode parar de estar glorificando, você não pode parar de exaltar o nome desse Deus. Aleluia! Jó capítulo 42, versículo de número 5. Jó reconhece que eu conheci Deus só de ouvir falar, e ele diz: mas agora eu te conheço de ver. Aleluia! Jó estava dizendo que ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Aleluia! E eu aprendo algo interessante com esse versículo. Conhecer a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse não é suficiente. Conhecer a palavra do Senhor de cor e salteado não é, aleluia, suficiente. É necessário você ter experiência com Deus. É necessário você conhecer a Deus, não apenas, aleluia, de ouvir falar, mas de ter experiência com Deus. Jó, ele tinha uma vida com o Senhor, diz a palavra do Senhor, lá no livro de Jó, capítulo de número 1, que Jó oferecia sacrifícios ao Senhor por causa de seus filhos e falava com Deus. Mas mesmo assim, Jó, aqui no capítulo 42, ele estava dizendo: agora te conheço, não somente de ouvir falar, mas de ver, ou seja, de sentir, de contemplar, de ver que o Senhor é Deus na minha vida, e que o Senhor está observando cada minuto, cada milésimo de segundo que se passa. Tu és o Deus que está do meu lado. Jó, aleluia, agora reconhece, aleluia, que ele conhece Deus verdadeiramente. E Deus muitas das vezes permite isso acontecer na minha e na tua vida, para que nós conhecemos Ele, aleluia, de perto, para que nós conhecemos Ele não somente de ouvir falar, mas de ter experiência com Deus. E eu creio que Deus está falando com vidas nessa noite, que vai permitir algumas coisas na tua vida, para que você conheça Deus, de ter experiência, de viver com Ele, de sentir Ele, e não somente na ética, e não somente de ler, não somente no teu entendimento carnal, mas Deus está falando que quer que você conheça Ele no sobrenatural, de sentir a tua presença, de falar com Ele e Ele falar contigo, de você abrir a tua boca, mas também Deus abrir a boca e falar ao teu ouvido, e você ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele quer trazer experiências sobre vidas aqui, a qual você nunca experimentou, e tu vai dizer: agora eu conheço o Senhor, não somente de ouvir falar, Senhor, mas de ter experiência contigo. Aleluia. Grande é o Senhor Deus. Para, aleluia, encerrar, Jó 42 e versículo de número 42, ou melhor, Jó 42, versículo de número 12, diz a palavra do Senhor que Deus restitui a família de Jó tudo em dobro. Ou seja, aleluia, o primeiro estado de Jó foi pequeno, mas o segundo cresceu em extremo. Jó passou por um momento difícil, um momento de provação, mas um momento de fidelidade, um momento em que ele não parou de adorar, de glorificar ao Senhor. E lá na frente Jó contempla a mão do Senhor. Deus estendeu a mão e restituiu a Jó tudo em dobro, porque Deus, Ele é Deus que ainda faz isso na minha vida. Deus é Deus que
ainda faz isso na tua vida, quando nós adoramos a Deus, estágios que um adorador tem que passar. Se você está passando por um desse estágio, aleluia, apenas adore, apenas glorifique, porque Deus está provando a tua fé e vai ver até onde você vai. Eu quero te perguntar nessa noite, olha para o teu irmão, à tua direita, à tua esquerda, e pergunta para ele, até onde você vai com Deus? Até onde você tem coragem de adorar a Deus? Aleluia. Muitas das vezes Deus quer ver até onde nós temos coragem de adorar a Ele. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus foi ministrada, que o Espírito Santo do Senhor, aleluia, ministre melhor no teu coração. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o pastor Denis, aleluia, agradeço a cada vida que aqui está presente, o povo de obreiro, em nome de Jesus. As palmas que exaltam o nome de Jesus. Guarda esta palavra na tábua do seu coração. O Senhor dizia para mim quando o presbítero pregava: Denis, eu não posso fazer uma sede, não posso edificar uma sede, se primeiro eu não criar os meus estágios, se primeiro eu não colocar o povo para me conhecer quem eu sou de verdade. Deus, aleluia, Deus. Vai terminar o ano e eu vou perguntar: você conhece Deus, obreira? E ela vai dizer: conheço, pastor. O negócio foi estreito e eu ouvi a voz dele. Glória a Deus. Ele se revelou a mim, pastor. Obreiro, você conhece a Deus? Conheço, pastor. Fiz o curso básico, fiz o médio, mas isso aí é só para mim falar que eu tenho. Porque quando ele se revelou, nada daquilo supriu a revelação dele dentro da palavra. Vai terminar o ano, e quando eu parar para sentar com você, antes de eu viajar, e quando nós nos unirmos para nos confraternizarmos no Natal, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui com você. E aí nós vamos sentar e vai dizer: pastor, só que eu não sabia da fé que eu tinha, eu não sabia da ousadia que eu tinha, eu não sabia da intrepidez que eu tinha, eu não sabia que eu era tão forte, eu não sabia